O Evangelho segundo narrativa de Lucas, no seu capítulo 16, a partir do verso 19, nos diz: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esse texto, ele nos fala a respeito de um grande contraste social. Existem várias doutrinas importantes incluídas, mas o nosso objetivo seria falar do contraste entre a riqueza e a pobreza. Podemos dizer, conforme o Sermão do Monte, que Deus ele distribui condições muito diferentes a homens diferentes. Podemos ver que ele manda o sol a todos, a chuva a todos. E, nesse texto, vemos o contraste de um homem que possuía muitos bens. O homem rico, diz o texto, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. O outro não tinha nada. Ele era desprovido de qualquer bem. Ambos eram filhos de Adão. E dessa maneira nós vemos que o texto nos fala desse grande contraste. Não podemos dizer que há pecado entre ser rico ou ser pobre. O Senhor Jesus não elogiou ou condenou a condição social desses homens, porque um era rico, o outro era pobre. A posição social não é prova de sua condição espiritual. A maioria das pessoas gostariam de ter uma posição do homem rico. Nós vemos que os próprios fariseus, no verso 14 desse capítulo 16, eles diziam: e os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Os fariseus eram homens ricos e zombavam do Senhor Jesus, que era um homem pobre e vivia com os seus discípulos, que também eram pobres. Os fariseus consideravam a riqueza como um sinal das bênçãos de Deus e consideravam a pobreza como um sinal do julgamento de Deus. Muitos hoje, com a chamada doutrina neopentecostal, também estão com essa mesma linha de conduta. E o Senhor Jesus ensina que as possessões materiais são um crédito de Deus para ser usado com responsabilidade para o bem. A atitude de uma pessoa em relação às possessões é um indício evidente se a pessoa está vivendo egocentricamente ou sob o total senhorio do Senhor Jesus Cristo. E
o principal propósito dessa narrativa é chamar aqueles que têm uma visão ateia da riqueza e da justiça para o arrependimento e ajudar os outros com o seu dinheiro. O rico, ele vestia-se de púrpura, mas era desesperadamente pobre. Quando as coisas boas lhes foram tiradas, ele nada tinha para levar consigo para a eternidade. Vestes finas ele tinha, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, mas não tinha vestes de justiça. Tinha vários amigos, mas aquele amigo verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, o advogado que está junto ao Pai, ele não tinha. Ele nunca tinha provado o pão da vida. E ao deixar sua esplêndida casa, não possuía um lar no céu. Sua riqueza não era verdadeiramente uma riqueza. E quando ele morreu, ele foi para o inferno, como diz o verso 23. Lázaro, pelo contrário, não tinha nada neste mundo. Era pobre, vivia em miséria. Lázaro, porém, era rico espiritualmente. Era filho de Deus. Ele estava debaixo da justiça de Cristo. Devemos avaliar os homens de acordo com os padrões de Deus e não com os padrões deste mundo. Um dos maiores segredos da felicidade nesta vida é ter um espírito satisfeito. Quantas pessoas hoje estão reclamando disso, reclamando daquilo, porque não tem um carro melhor, porque não tem dinheiro para comprar certas coisas, e a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar satisfeitos com o que temos. Procuremos compreender a cada dia que esta vida não é o lugar de recompensa. Quando vier o dia do julgamento, tudo será corrigido. Fica evidente que grande dificuldade, grande diferença existia entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. O texto de Malaquias, capítulo 3, verso 18, ele fala sobre isso. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que nos serve. Aparentemente, nós não temos nesse mundo nenhuma vantagem, nenhuma recompensa, mas um dia essa recompensa virá. Podemos extrair outra lição também desse texto, dizendo que os ricos e os pobres vão igualmente para o túmulo. A morte é o grande inimigo que ninguém pode vencer. Ela não poupa ninguém. A morte virá na hora estabelecida por Deus. Todos sabem dessa grande realidade. Um dia todos nós passaremos por essa experiência. Por isso o sábio Salomão disse que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Por quê? Porque ali se vê o fim de todas as coisas. Mas a grande maioria, com relação à morte, não tem uma percepção com relação a esta realidade. Era o que acontecia com esse homem rico. Ele não estava nem aí com os valores eternos, especialmente em ajudar
este mendigo. A alma de um crente, ela é preciosa aos olhos de Deus. O rico teve provavelmente um grande enterro. Havia uma grande cerimônia. O mendigo, ele foi enterrado provavelmente com uma cerimônia muito simples. Mas nós vemos que o rico, ele estava em tormento. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Lázaro, ele estava num lugar de descanso. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E dessa maneira, a palavra de Deus nos diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos, dos seus santos. E isso é algo que é muito importante. A palavra de Deus também nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 13: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, dize o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Podemos ver neste exemplo do rico que o egoísmo é um pecado perigoso e ele arruína a alma. O dinheiro, ele é um bom servo, mas um péssimo senhor. Nós não podemos viver somente para nós mesmos. A pergunta que fazemos para você, prezado ouvinte: para quem você vive? Você vive exclusivamente para você ou você se preocupa com as outras pessoas? A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Devemos agora viver para o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos também aprender a não fazer aquilo que muitas das vezes poderíamos fazer para ajudar as pessoas. Devemos estar nos envolvendo com as dificuldades das pessoas. É outra lição que encontramos neste texto. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 25, verso 42, ele diz: Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Devemos fazer essas coisas. Ficar sem fazer é algo que traz o egoísmo na nossa alma, e isso é muito perigoso. Pode arruinar as nossas almas. As riquezas, elas trazem consigo perigos específicos. Muitos gastam suas vidas à procura das riquezas, mas estão trazendo também o perigo espiritual. Foi isso que o Senhor Jesus disse nesse mesmo livro de Lucas, no capítulo 12, falando daquele rico insensato que construiu grandes celeiros, e ele disse depois para a sua alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos,
descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Por isso, prezado ouvinte, qual o exame que você faz da sua vida analisando um texto como esse? O que você está fazendo? Para onde você está indo? Qual seria a sua condição após a morte? Lembre-se, busque ao Senhor Jesus Cristo. Isaías 55, 6 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para receber os pecadores. Em Lucas capítulo 15, verso 2, ele disse: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Essa é a função do Senhor Jesus Cristo. Ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio trazer perdão para os pecadores. Um dia poderá ser tarde demais, como aconteceu com esse homem rico. Ele estava em tormento, pediu socorro, mas não existia mais possibilidade deste socorro. Que você entenda isso e se prepare para este momento da sua partida neste mundo. Outra coisa importante que nós devemos contribuir com as obras sociais, as obras de caridade, para que as pessoas que são menos favorecidas economicamente, socialmente, possam ter o mínimo para a sua subsistência. Que Deus nos dê essa orientação e que a palavra de Deus possa fazer mudança em nossos corações. Senhor, abençoa os nossos ouvintes, que possam, ó Pai, ter a justiça de Cristo em suas vidas e terem a certeza, a segurança de estar nas mansões celestiais, no seio de Abraão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.